vou falar um pouquinho com vocês sobre precauções e isolamentos. Nós temos precauções padrão e precauções baseadas no modo de transmissão, que pode ser transmissão aérea por gotículas, transmissão aérea por aerosol e transmissão por contato. Então vamos lá, precauções padrão. Elas devem ser aplicadas a todos os pacientes, independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovadas. Ou seja, chegou no hospital, o paciente não tem nada comprovado, de doença, vai ser feita a precaução padrão. Deve ser feito o quê? Higienização das mãos, luvas, máscaras e óculos de proteção e avental. E as precauções baseadas no modo de transmissão? Precauções para gotículas. Gotículas maiores que 5 micras. As indicações: pacientes portadores ou com infecção por micro-organismos transmissíveis por gotículas, que podem ser gerados pela tosse, pelo espirro, a conversação. Exemplos: nós temos a parotidite, a coqueluche, a difteria, rubéola, meningite por meningococos, síndrome aguda respiratória grave, pneumonia asiática. Deve ser feita a internação do paciente em quarto privativo ou, caso não seja possível, em quarto de paciente com infecção pelo mesmo micro-organismo, no caso que é chamado de coorte. A distância mínima entre os leitos deve ser de 1 metro. A máscara deve ser utilizada quando a proximidade com o paciente for menor de 1 metro. O transporte de paciente deve ser limitado, mas quando necessário, utilizar máscara cirúrgica para o paciente. As visitas, elas devem ser restritas e orientadas e sempre deve sempre ser feita, lavar as mãos ao entrar e sair do quarto, usar máscara cirúrgica ao entrar no quarto e em distância inferior a 1 metro do paciente. Precauções para aerosóis. As precauções com aerosóis, as indicações são infecção respiratória, suspeita ou confirmada por micro-organismos transmitidos por aerosol, partículas de tamanho menor ou igual a 5 micra, que permanecem suspensas no ar e podem ser dispersas a longas distâncias, como a varicela, sarampo e tuberculose. Herpes zoster disseminado deve ser feito concomitante com a precaução de contato, no caso de herpes zoster disseminado. Local de internação. O quarto deve ser privativo com pressão negativa, a filtragem do ar com filtros de alta eficiência, caso seja reabsorvido para o ambiente, 6 a 12 trocas de ar por hora. Manter as portas do quarto sempre fechadas. Caso a instituição não tenha quartos com estas características, manter o paciente em quarto privativo, com as portas bem fechadas e boa ventilação. Proteção respiratória. Usar máscaras com capacidade de filtragem e vedação lateral adequada. Proteção facial filtro 2 ou N95 é regulamentado por entidades americanas. Essas máscaras elas podem ser reutilizadas pelo mesmo profissional por longos períodos, desde que se mantenham íntegras, secas e limpas. O transporte do paciente deve utilizar máscara tipo cirúrgica para o paciente, lembrando que o profissional da saúde ele vai usar o quê? A N95 é para o profissional e a máscara cirúrgica é para o paciente. As visitas devem ser restritas e orientadas. No caso de herpes zoster disseminado, em pacientes imunodeprimidos e varicela, associar precauções de contato com precauções para aerosóis, como eu disse aqui antes. Precauções de contato. As precauções de contato, transmissão por contato, é o modo mais comum de transmissão de infecções hospitalares. Envolve o contato direto, pessoa a pessoa, ou indireto, objetos contaminados, superfícies ambientais, itens de uso do paciente, roupas, etc., promovendo a transferência física de micro-organismos epidemiologicamente importantes para um hospedeiro suscetível. Então, deve ser feito o quê? Também higienização das mãos, uso de avental, luvas, quarto privativo.
E aqui nesse slide, vou falar um pouquinho sobre os 5 momentos de higienização das mãos. Antes de contato com o paciente, higienize as mãos antes de entrar em contato com o paciente. Por quê? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-organismos presentes nas mãos do profissional e que podem causar infecções. Segundo momento, higienize as mãos imediatamente antes da realização de qualquer procedimento asséptico. Por quê? Para a proteção do paciente, evitando a transmissão de micro-organismos das mãos do profissional para o paciente, incluindo os micro-organismos do próprio paciente. Terceiro momento, higienize as mãos imediatamente após riscos de exposição a fluidos corporais e após a remoção de luvas. Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência, imediatamente próximo ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do paciente a outros profissionais ou pacientes. Quarto momento, higienize as mãos após contato com o paciente, com as superfícies e objetos próximos a ele e ao sair do ambiente de assistência ao paciente. Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo as superfícies e os objetos próximos ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do próprio paciente. O quinto e último momento é higienize as mãos após tocar qualquer objeto, mobília e outras superfícies nas proximidades do paciente, mesmo sem ter tido contato com o paciente. Por quê? Para a proteção do profissional e do ambiente de assistência à saúde, incluindo superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de micro-organismos do paciente a outros profissionais ou pacientes.